Boa noite, estamos aqui hoje para mais uma live do Ministério Mãe, o Ministério de Acompanhamento e Aconselhamento Emocional e Espiritual. Na live da sexta-feira passada, nós falamos sobre intimidade com Deus. E foi a Ana Paula que nos mostrou como buscar essa intimidade com Deus. Uma intimidade que muitas vezes nós pensamos que temos e não temos, uma intimidade que corremos atrás, mas não sabemos como ter, mas ela nos mostrou. Então, vai lá na live da semana passada e observe tudo, ouça com atenção tudo que a Ana Paula nos falou. Mas você quer ter intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? O que você precisa de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Como saber se Deus está falando com você? Se é a voz de Deus, se é a sua mente. Como saber disso? Bem, primeiro você segue os passos que a Ana Paula nos falou da semana passada, que é você buscando ter um relacionamento com Deus. Gente, quando você encontra alguém que você está interessado, o que você faz com esse relacionamento? Como é que você constrói esse relacionamento de amizade, esse relacionamento amoroso? Você dá atenção. Você cria hábitos, comportamentos para lidar com essa pessoa que você quer conquistar, que você quer chamar a atenção. Você está sempre apaixonado por essa pessoa. Você está encantado, você está amando. Então, quando você está nesse relacionamento, ainda que só de amizade, você busca o quê? Ter tempo. Você passeia, você encontra, você conversa, você tem vários tipos de comportamento. Com Deus não é diferente. Então, para você buscar uma intimidade com Deus, não tem nada a ver com algumas coisas que você precisa entender. Dinheiro. A forma de que você lida com dinheiro, a quantidade de dinheiro que você tem, os cargos que você ocupa, não tem nada a ver com questão de dinheiro. Por quê? Se você olhar na Bíblia, se você conhecer e buscar a história na Bíblia dos discípulos de Jesus, das pessoas que Deus escolheu, ele escolheu rei, ele escolheu profeta, ele escolheu gente grande, gente pequena, gente instruída, gente não instruída, e ele usou até mula para falar com as pessoas. Deus fala independente da sua posição social, da sua questão intelectual, do seu autoconhecimento. Deus fala, mas ele precisa que você faça a sua parte. Ou melhor, que nós fazemos a nossa parte. É importante a gente entender certos passos que a gente precisa dar. E vai lá, o primeiro passo é você buscar um relacionamento. E como eu construo esse relacionamento com Deus? A primeira parte do relacionamento é você ouvir. Por quê? Porque como é que você entende alguém que você não ouve? Como você pode compreender o que a pessoa está falando se você não para escutar? E a segunda parte é você ler o que ele escreveu para você. E está aqui, ó. Você pode também, além de ler a Bíblia, você pode ter na sua parte, lá no seu quartinho, no lugar onde você vai ter um local para Deus, um devocional, um pão diário, que a gente costuma dizer, que é um livro, qualquer autor que é da sua, depois que você estudou e conheceu que é um autor que você pode confiar, que sabe o que está escrevendo, que condiz com o que está nessa palavra, você vai fazer o seu devocional diário. Então, o primeiro passo é você buscar ouvir Deus. Mas como eu sei que é Deus falando, Fê? Conhecendo o que ele escreveu. E como que eu junto essas duas coisas? Criando um tempo para isso acontecer. Então, você vai tirar um tempo durante o dia, não é durante o mês. Ou seja, não é uma vez ao mês. É no seu dia, você vai tirar um tempo. Ah, Fê, mas eu falo com Deus dirigindo, lavando louça, tomando banho. Ok, tá ótimo, tá construindo um relacionamento com ele. Mas quando você tem um relacionamento com alguém, você só tem esse relacionamento fazendo as coisas? Não, você tem um papo com essa pessoa, você tem convívio com essa pessoa. Então você precisa parar um tempo durante o dia, sentar no lugar só seu e dele e dizer, senta aqui, vamos conversar agora.
E aí você vai fazer o que ele fez conosco. Sabe o que ele fez? E está escrito aqui? Ele simplesmente falou. Então você vai falar. Você vai falar tudo que você deseja, tudo que você busca, tudo que você precisa dele, tudo que você está sentindo, o que fizeram com você, conta seu dia, conta seus sonhos, conta seus projetos. Fala. Depois que você falar, você vai escrever tudo que você falou para Deus. E aí, depois que você falou, que você escreveu, você vai visualizar. E aí você conta para ele como você está visualizando o que você está falando para ele, o que você está pedindo para ele. Seja uma cura, seja cura física, cura emocional, seja uma providência, a conversão de alguém, a melhora, dinheiro, providência financeira, providência nas outras áreas, seja o que for, libertar, curar, sarar, desbloquear, arrancar, seja a forma que você esteja pedindo, o que você estiver pedindo. Você vai falar, você vai escrever e você vai visualizar isso que você está falando para Deus. E quando você visualizar, você vai dar cheiro, você vai dar cor, você vai dar tamanho, você vai dar as medidas daquilo que você está falando para Deus. Como você está vendo, porque ele vai construir e ele vai começar a falar com você, como ele visualiza você lá naquele seu futuro que você ainda não pega, mas que você pode agir. E aí, depois de você falar, escrever, visualizar, você vai agir. Você vai fazer a sua parte. Sabe por quê? A Bíblia ela é muito clara. Ela diz assim: ao seu trabalhador, o justo salário. Aquele que não trabalha, não coma. Você entende que a Bíblia fala também, que ele falou para Josué, Deus, ele disse assim: tem de bom ânimo, esforça-te, tenha coragem, esforça-te e tenha bom ânimo. Seja corajoso, ele disse para Josué. Então, o que ele está dizendo para nós? Que a gente tem que se esforçar, que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que se mover. Então, você fala, você escreve, você visualiza e você faz a sua parte, se esforçando. Esforçando para se relacionar melhor, esforçando para cuidar do seu corpo, esforçando para ir atrás dos seus sonhos, esforçando para cumprir o propósito dele, esforçando para ajudar alguém. E aí entra uma outra parte que é muito importante para a intimidade com Deus. Sabe qual é? O jejum. Muitas pessoas falam, eu vou fazer um jejum porque assim Deus vai fazer tal coisa. Mas deixa eu te explicar uma coisa. A primeira coisa que você tem que saber do jejum, que o jejum é você e Deus. Ninguém tem que saber que você está em jejum durante o período de jejum. Você entrega o seu jejum, diz a Bíblia que você tem que estar, cara limpa, bem arrumado, ninguém perceber que você está de jejum. E você nunca deve falar que você está de jejum. É para você e Deus. E o jejum não vai mudar Deus e nem vai convencer Deus de alguma coisa. Sabe o que o jejum vai fazer? O jejum vai te perceber. Como isso? Você vai se perceber, você vai ficar mais espírito, você vai sair da carne e o seu espírito vai aflorar. E o espírito, ele percebe tudo que está na nossa volta. Ele consegue ouvir, ele abre os ouvidos para a gente ouvir o que Deus quer que a gente age, como a gente deve agir, como a gente deve prosseguir. Então, isso é importante para que a gente perceba o nosso coração e a nossa alma. E aí você vai ver que as pessoas que têm dificuldade de se relacionar, as pessoas que têm dificuldade de estar bem, até no meio da sua família, do seu trabalho, da sua escola, dos seus familiares, dos seus vizinhos, essa pessoa, ela precisa se encontrar. Porque o problema não está nos outros, o problema sempre começa a ser resolvido dentro de nós. Toda vez que a gente fizer essa pergunta, que é muito difícil, a gente lembrar disso todo dia. Mas é importante a gente lembrar. Todos os dias a gente tem que dizer aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, como eu posso fazer melhor por aquela pessoa, como eu posso perceber aquela pessoa de forma diferente, como eu posso entender que aquela pessoa ela não pensa igual a mim, porque ela não é igual a mim, ela tem temperamentos diferentes, como que eu posso ajudá-la a se ajudar e como eu também posso me ajudar a entender melhor as pessoas, porque é importante. Tudo começando de dentro para fora fica mais bonito. Olha, se você mora aqui em Boston, você pode perceber o quanto a natureza fala com a gente. Tem coisas que precisam morrer para renascer.
Então, você já percebeu que a gente passa um período muito longo de frio e depois nós passamos um período pequeno de sol e de flores e de cores. Passamos um período cinzento, onde tudo parece estar morto, e depois vem a primavera florindo tudo, depois vem o verão esquentando tudo, trazendo alegria, muita vitamina no nosso corpo e todo mundo fica feliz. Depois volta a tudo adormecer. Mas aquilo que parece que está morto, num piscar de olhos, você dorme verdadeiramente. No dia seguinte está lá o pólen todo caído e as flores aparecendo, uma coisa maravilhosa, o que nos mostra que tudo que está morto pode reviver. Então, se o seu relacionamento com Deus está morto, está fraco, está morno, eu preciso te lembrar que Deus pode reviver. Deus não transforma bênção em maldição, mas Deus transforma maldição em bênção. Então, Ele pode mudar, sim, a nossa história. É um caminho longo, é um caminho árduo, mas é um caminho de muita prosperidade. A paz interior, a alegria de você brincar com tudo, de você sorrir com tudo, de que nada venha te tirar aquela paz que excede a todo entendimento, vem de um relacionamento com Deus. Que é uma paz que não é fingida, é uma paz verdadeira. A pessoa sorri, a pessoa vive feliz, ganhando muito, ganhando pouco. Ter começado e ter que recomeçar. Ter que parar e fazer de novo. Não importa. Quando você tem uma intimidade com Deus, quando você conhece o que Ele deixou para você, não tem como você ouvir a voz de Deus se você não sabe o que Ele pensa a respeito do sistema que Ele criou. Você sabia que Deus criou um sistema, né? Você vive nesse sistema, nós vivemos nesse sistema. E o sistema, ele está aqui, e Deus está aqui, nos observando o tempo inteiro. E esse sistema que Ele criou é um sistema de semeadura. Você move esse sistema a seu favor, dando legalidade ao mundo espiritual para que o mundo espiritual entre na sua vida. Como você faz isso? Orando. Orando. Você acessa o mundo virtual espiritual através da sua oração. E aí você abre portais para que o mundo espiritual venha e te socorra. Leia a parte da Bíblia que fala sobre a passagem do povo para a Terra Prometida, que você vai poder perceber o quanto Josué e aquele povo foi movido para passar de um estágio para outro, porque eles entendiam e percebiam e buscavam a Deus. Essa passagem requer intimidade, requer ouvir a voz de Deus. E para você ouvir, eles precisaram conhecer os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, a crer e pôr em prática a fé. E a gente só consegue colocar em prática a nossa fé quando a gente desenvolve ela. Não é você ser testado, não é você desenvolver. Então, e tudo tem a ver com o quê? Com a leitura da palavra. Então, vamos lá para a gente recapitular. Quer ter intimidade com Deus? Você precisa ter tempo com Deus. Às vezes eu deito e eu estou naquela correria do dia e gasto muito tempo de indo e vindo para casa do meu trabalho. E aí, o que eu faço? Eu pego, deito e falo, Senhor, hoje eu não estou conseguindo. Mas deita aqui comigo, conversa comigo. E aí eu ponho louvor e eu oro e gasto um tempo ali com Deus. Tem dia que eu falho. E falho mesmo, mas eu falo para ele que eu falei, sabe por quê? Porque essa história da Fernanda perfeita não existe. Essa história da Fernanda que nunca erra é mentira. Essa história da perfeição humana é o maior engano que a gente tenta manter. E se você pensa que tudo que você tem, que você faz, aonde você chegou, foi você, eu vou te dizer que não foi. Você se esforçou, você fez a sua parte, mas se Deus dissesse não, você não ia fazer. Porque se você está assistindo essa live e você crê em Deus, você tem que crer que Ele está no controle de tudo. Se você é criatura feita de Deus e você foi moldada e construída, gerada por Ele e tem um plano para você, se você crê nisso, se você crê na palavra, você sabe que Deus está no controle. E se Deus está no controle, não existe eu. Existe nós
e existe Deus. Existe, sabe por quê? Porque essa história de que Deus, quando te contaram, olha, Deus é amor e não tá tudo bem para ele. Não. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme da gente. Deus quer o louvor para ele, a glória para ele. Deus quer atenção. Deus nos criou para o louvor e a glória dele. Então, nós precisamos dar isso a ele. Nós precisamos nos direcionar, nos inclinar na vida para isso. Então, a nossa postura, que eu vou repetir, não vai ser de perfeição. Nós não vamos ir atrás disso, porque quando te chama a atenção, te incomoda, precisa trabalhar isso. Quando algo toca a sua alma de forma negativa e você não gosta, acha que está na perfeição, você precisa de buscar a Deus. Você precisa de intimidade. Quando você não está se relacionando bem com as pessoas, você precisa de intimidade. Sabe por quê? Deus é relacionamento. Fomos criados para um relacionamento com Deus. Deus quer falar o tempo inteiro conosco. E como saber, Fê, depois que eu orei, depois que eu falei, depois que eu escrevi, depois que eu visualizei, depois que eu gastei tempo lendo a Bíblia, depois de tudo isso, como é que eu sei que é Deus falando? Quando você realmente gastar isso tudo que a gente está falando, que não é muito, é coisa que você faz, criando hábito, você vai fazer daqui para ali, assim. Você vai saber, sabe como? Se o que está falando no seu ouvido não está de acordo com a palavra dele, não é ele. Jamais Deus vai te falar para você matar alguém. Jamais Deus vai falar para você matar a pessoa com palavras ruins, negativas. Porque nós temos falado aqui no Ministério Mãe, durante todo o mês, nós falamos sobre a língua. E para você conseguir controlar essa língua, a gente precisa ter intimidade com Deus. E mesmo com intimidade com Deus, as nossas emoções, elas vão também nos levar para um lado de que a gente acaba falando que não deve, a gente acaba profetizando que não poderia. Mas o que a gente precisa focar? A gente precisa focar em estudar a palavra. Porque quando a gente estuda a palavra, a gente vai conhecer e ele vai falar conosco. E aí você vai saber o que você pode e o que você não pode. A língua, ela tem o poder de dar vida e de matar. A língua, com uma palavra, você pode matar. Haja vista que se você tiver um filho e você disser para ele que ele é um nada, que ele não presta, que ele não serve, fazer críticas, qualquer palavra maldita para a criança, que às vezes não é nem um palavrão, mas é uma palavra lançada que vai cair no coração dele, ele vai carregar aquilo. E as maiores feridas são causadas pelos pais. Então, como eu conserto isso? Buscando intimidade com Deus, para Deus falar com você aonde e como você deve fazer o caminho de volta nos lugares que você plantou errado, para você trocar essa semente. Nunca é tarde. Enquanto houver fôlego, preciso de cura. Enquanto houver fôlego, eu preciso de Deus. Até porque, gente, se Jesus voltar hoje para mim, acabou para mim. Agora eu vou ter que esperar até o dia do juízo. Então, Jesus pode voltar para mim hoje ou pode voltar para você hoje. Então, não perca tempo, porque às vezes estamos esperando uma grande volta, mas a volta pode ser antes para você. Então, é isso que você tem que se ater. Você precisa estar pronta. Você precisa estar pronta, porque no dia que ele voltar, ele vai chegar como um ladrão. O ladrão não te avisa que vai te roubar. O ladrão chega de supetão e ele vem arrasando com tudo. Então, precisamos estar prontos para quando a luz brilhar para nós, a gente possa ter um encontro com um coração aberto e sabendo com quem a gente vai lidar, que é Deus. Mas o tempo que a gente passa aqui na Terra, a gente tem que passar passando no processo de santificação. Somos santos, somos separados, somos escolhidos, mas a gente precisa conhecer o nosso Criador e o plano que ele criou para nós, para que assim a gente possa ver, entender e ouvir ele de forma bem nítida, percebida, de dentro para fora. Que Jesus possa refletir através do seu olhar, através dos seus atos. Que cada comportamento, que cada passada sua, em cada ambiente, as pessoas vejam a luz de Jesus.
Busque Deus, fica bem, fica na paz e não esquece de ler a carta que ele escreveu para você. Fica bem, fica na paz. A gente se vê na próxima sexta-feira.